seja bem-vindo ao terceiro vídeo sobre autoconhecimento. E hoje eu vou trazer um pouquinho de como funciona o processo mental das pessoas. Ou seja, como elas captam a informação, como elas obtêm essa informação e como que elas processam uma informação. E para começar, eu gosto de começar com exercício, eu vou trazer aqui alguns objetos que eu quero que vocês nomeiem esse objeto, digam o que eles são para vocês. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre cada um. Combinado? Vamos lá. Então, o que é esse primeiro objeto para vocês? Foi? E o que é esse segundo objeto? E esse terceiro objeto? O que ele é? Algumas pessoas vão falando, Roberta, mas cada pergunta óbvia, né? Tipo, é óbvio de repente que isso daqui é uma caneta. E aí eu vou te dizer, é óbvio para o S, de sensação dentro do MBTI. Mas não é óbvio para o N, de intuição dentro do MBTI. Porque o N de intuição, ele vai ver o que isso representa. Enquanto o S de sensação vai ver o que de fato isso é, o que é real, o que é concreto, né? Qual é o nome do objeto. Então o N, vendo as possibilidades, ele pode dizer, isso é uma ferramenta de trabalho. Ou isso pode ser até uma arma, dependendo, né, do momento. Aí o S vai dizer, não, gente, isso é só uma caneta, isso não é nada além disso. Fala sério, que vocês estão vendo uma outra coisa além de caneta? Mas eu te digo, as pessoas são diferentes, graças a Deus que elas são diferentes. E elas vão ver isso. Uma outra pessoa vai dizer, isso daqui é uma ferramenta de beleza, é a diferença entre você estar bem penteada ou totalmente descabelada. Enquanto o S vai falar, sério, é só uma escova isso, é uma escova, gente, né? Então, assim, depende, cada um vai obter informação de uma forma e vai processar isso de uma forma. A pessoa que é o S, que vai obter da forma, vai captar a informação pelo real, pelo que ele é, ela é uma pessoa mais concreta. Ela é uma pessoa que gosta mais do passo a passo dentro de um processo, né? Primeiro é o começo, depois é o meio com o desenvolvimento e depois vem o final. Essa pessoa, ela gosta de tudo da forma mais prática, ela gosta da aplicação prática, né? Para viver as experiências dela. E que mais? Ela é geralmente a pessoa que a pessoa fala, fulano é 880. Ou é ou não é com ele, não tem um meio termo. Porque para ele, ou isso é uma caneta ou não é. E tipo, é uma caneta, né? Tipo, não tem um meio termo. E ele é fatos e dados, é o que ele vê. O que os olhos dele enxergou é o que é. Tipo, eu vi, ninguém me contou não, eu vi. Então meus olhos viram. Então ninguém contou. Enquanto do outro lado, pro N, que isso é cheio de possibilidade, ele é a pessoa mais conceitual, mais imaginativa. Ele vai focar muitas vezes mais no abstrato e no teórico. Eu costumo dizer que o N é o cara filósofo, né? Ele gosta de filosofar, ele vai trazer muitas vezes o conceito da coisa, ele vai saber, vai dizer, desculpa, vai saber quem foi o autor de determinada frase, ele vai entender muitas vezes que a ordem, né, dos fatores não vai alterar o produto final, porque o que importa é que todo o conteúdo tá ali, tá sendo falado, enquanto para o S vai sim alterar, né? Eu falo, é difícil muitas vezes para um S entender a cabeça de um N, porque eu digo, a cabeça de um N trabalha mais no espiral, enquanto a cabeça do S trabalha mais é o número 1, depois é o número 2, depois é o número 3, no racional. Então, muitas vezes, se você é um S alto ou um N alto,
torna mais complicado você tentar entender o outro lado. Mas como eu sempre digo, a gente não é nenhum dos dois 100%. A gente tem sempre um pouquinho do outro. E o mais importante é nós buscarmos o equilíbrio em tudo isso. É entender como o outro funciona, entender como eu funciono e como que a gente chega nesse ponto de equilíbrio para conviver juntos e muitas vezes trabalhar juntos. Então, por exemplo, dentro de um trabalho, dentro do RH, o N é um excelente desenvolvedor de conteúdos, porque ele manja muito de conceitos, manja muito da parte teórica e ele vai montar um treinamento de repente como ninguém. Enquanto o S, ele vai ter muito mais como fortaleza dentro dessa mesma área, de repente dar um treinamento e trazer as coisas de forma mais didática facilmente, porque ele vai precisar seguir uma ordem lógica para concluir o raciocínio, né? Então, assim, os dois têm coisas boas e coisas que precisam desenvolver para chegar até o outro. O importante é a gente trabalhar isso tudo. Eu espero ter contribuído um pouquinho mais aí para o conhecimento de vocês. Ao longo da semana eu vou postar no Instagram Carreira e Desenvolvimento, me segue lá, e sobre como que essas pessoas funcionam no ambiente de trabalho também. Espero te ver durante essa semana, desejo um bom final de semana e obrigada pela tua participação e pela você ter se inscrito no canal. Um abraço, bom final de semana, vamos juntos?